A paz do Senhor Jesus, amados alunos do Instituto El Shaddai. Que benção que vocês estão aí do outro lado mais uma vez. Eu quero pedir mais uma vez que você pegue o seu material didático. Pegou o seu material didático? Aquele seu caderno de anotação. E o que eu vivo pedindo para vocês se tornou mais do que realidade. Precisa de ter um caderno para servir de sermonário. O seu caderno hoje pode ser usado para um rascunho. E daqui a pouco para uma boa pregação num breve futuro. Creia no que eu estou profetizando aí para a sua vida. Pegou aquela sua caneta ungida? O que você está pegando aí? Um copo com água? Coca-Cola? O que é isso aí? Suco? Ok. Pegue também as suas versões bíblicas. E mais uma coisa que eu vou aqui englobar e pedir encarecidamente. Comprem um dicionário bíblico. Comprem um dicionário bíblico. O nível, irmãos, da classe aqui, além de ter o dicionário Almeida e dos irmãos que estão lá, Elton, você tem, né? Eduardo, eu queria muito pedir para vocês, não é muito barato, é o Vini, é o bom léxico que tem, é o Vini. Ontem, e é claro, irmãos, essa aula também vai ser ao vivo, eu estive pregando pela misericórdia de Deus em maio de 2025, ainda era maio, não era junho, 1º de junho de 2025, aqui na igreja sede, onde o pastor Rafael é o pastor presidente desta casa. E eu preguei no sermão expositivo e usei, irmãos, 3 palavras em grego. Eu usei 3 palavras em grego ontem. E aquelas palavras em grego fez uma boa parte daqueles que estavam me acompanhando entender aonde o Espírito Santo ia nos levar naquela oportunidade. Então, irmãos, o nível que a classe aqui está, e os nossos amados alunos também do Instituto, que estão fazendo online, já é para ter, irmãos, não uma intimidade, mas pelo menos, irmãos, a curiosidade de saber algumas palavras dos originais. Ok? Vamos lá então para a página número 13, eu só quero só o título. Página número 13, abrindo aí no segundo livro. Eu sempre repito isso, você tem 2 livros aí. Você tem 2 livros. A primeira parte é hermenêutica. E o segundo livro é o livro de homilética. Você vai para a página de número 13 do segundo livro. E para se pontuar melhor, é o capítulo 8, estrutura básica do sermão. É claro, só vou conseguir dar o básico, porque o tempo é exíguo. Leu, página 14, é o que me interessa realmente agora para a aula, para essa primeira parte da aula. Página 14, eu coloquei um organograma aí na página 14 do segundo livro. Tem 3 irmãos que não se localizaram, é o segundo livro, não o primeiro, está no primeiro livro. Página 14 tem um texto bíblico, ok? Todo mundo comigo? Sim. E você, por que você não achou? É o segundo livro, eu já cansei de falar para vocês, é o segundo livro. E aí estão, irmãos, o texto bíblico, o título, a introdução, o corpo, conclusão e o apelo. Nesse 6º ponto que vocês estão comigo aí, eu coloquei entre parênteses propositalmente, foi eu mesmo, pouco usado. Independente, preste bem atenção, no final, você fazer o apelo, se as pessoas virem ou não cabe a você querer entender esse mistério. E nem achar que, meu Deus, ninguém veio, não leve por isso. Porém, eu acho uma necessidade. O apelo, é claro que eu vou explicar melhor nas páginas posteriores, ela tange tanto os ímpios como os ditos desviados do caminho do Senhor. Então é uma necessidade. A sua palavra, que você for pregar, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem que pender para almas, a necessidade das pessoas ali. A sua conclusão, você pode justamente juntar a este apelo que eu fiz aqui ontem. E, por exemplo, tem outros vídeos, eu queria agora provocar vocês, tem 2 vídeos de pregações lá, aonde eu prego expositivamente. Eu estou fazendo essa carinha do expositivo, irmãos, porque não é muito fácil, depois a gente vai tentar explicar na segunda parte da aula. Continuemos. Qualquer explicação requer organização, página 14, lógica e clara. 1. Texto bíblico.
evidentemente, o sermão deverá ser baseado em um texto bíblico, e ponto final. Precisa de ter um texto. Não desenvolva. Eu vou pregar, olha você aluno, você aqui. Eu vou pregar expositivo. Eu vou pregar textual, vou pregar temático. Aí eu desenvolvo, vou colocar esse testemunho, vou colocar o que aconteceu comigo ontem, vou colocar também isso daqui. A pergunta é, tem um texto? Então, irmãos, não pode, preste bem atenção, desenvolver todo o sermão sem um texto. Tem que ter um texto. Esse texto tem que falar com você. E eu quero aqui, irmãos, é claro que eu sei que vocês sabem, eu quero acreditar que vocês sabem. Não desenvolvam um sermão. Vai pregar mesmo? Quer desenvolver um teaser de 5 minutos, ser usado pelo Espírito Santo no Instagram, quer ser usado nas redes sociais? Ore, consagre. Muitos estão esquecendo, irmãos, de orar. Não oram e quer que o Espírito Santo, por ainda mais que ele está fazendo aula de teologia, ele acha por bem o seguinte: já que eu estou fazendo aula de teologia, e o Márcio falou do grego e hebraico, já estou dominando alguma coisa, vocês vão dominar. Vão dominar. Se vocês ficarem conosco até o final do curso, tem lá, irmão, grego e hebraico. Está todo mundo perguntando. Tem. É um intensivo de grego e hebraico no final do curso. Aí cabe vocês, as noções vocês vão ter. Mesmo com todo esse cabide intelectual e teológico, não são suficientes. Ore. Se possível, jejue. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Isso é essencial para que o desenvolvimento da mensagem venha melhor ao seu coração. Continuando no texto bíblico, eu coloquei de A a G. Tá? Vamos lá, o texto dá ao sermão a autoridade à palavra de Deus. Eu vou aqui ler aleatoriamente, tá? C, através da pregação por um texto, o pregador ensina a palavra de Deus também. Você viu que eu estou falando que o pregador também ensina? Claro que ensina, irmão. Cristo pregava e ensinava. Então, muitas das vezes eu estou pregando, e por que não ensinar? Por que não? E, o texto limita a unificação ao sermão. G, o texto é um meio para a atuação do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Até aqui está fácil. É o primeiro ponto que eu estou falando. Texto bíblico. Vai desenvolver? Um texto bíblico. Vai pregar amanhã? Texto bíblico. Primeira coisa, tem que ter um texto. Esse texto chamou a atenção na hora do recreio, do seu trabalho, você está comendo a sua marmitinha, ou lá no restaurante, ou numa viagem. Teve um texto? Marque esse texto. A nossa mente, irmãos, ela esquece. Ela esquece. Quem sabe nós vamos passar para vocês algumas estratégias de memorização para vocês. Os textos que eu falei ontem, se alguém gravou, acho que a Nelly fez um teaser também, gravou um pedaço da mensagem, foi você, Ju? Ambas, né? Eu cito alguns versículos, modéstia à parte, memorizados. E ontem foi mais de 15. Quem estava aqui deve se lembrar pelo menos de 1 ou 2 versículos. Aquilo é o que, irmão? Exercício e memorização. Às vezes eu olho para uma caminha, um banco vermelho, eu me lembro de 2 versículos. Você está de brincadeira. Depois eu posso passar essa técnica para você. Eu estou folheando a Bíblia, se eu vejo algo amarelo, eu lembro de um versículo que está aqui. Aquela capinha verde me lembrou de 2 versículos agora. Ah, mas eu duvido. Não agora, não duvide agora, depois você duvida. Eu cito para você, mas é fácil essa estratégia. Não tem nada demais. É algo que eu fazia para decorar a tabela periódica. Terrível tabela periódica. Então, eu sei qualquer componente químico aí quer saber, eu falo. Qualquer um, a sigla, o número. Só que se eu acertar 2, você tem que pagar lanche. Você sabe que você do outro lado pagou um lanche para mim, né? Você duvidou do livro lá. Então, irmãos, vamos continuar nossa aula. O pregador não pode negligenciar a exegese. Lembre-se, o trabalho de interpretação pelo texto. Precisa de fazer isso, estudar o texto. E olha, que eu não estou falando de temático expositivo, tá? E nem mesmo do textual. Eu estou falando para você desenvolver. Desenvolva a primeira pregação. Vamos continuar. Pois ela é o trabalho da exposição de um texto bíblico e pelo menos 10 passos
10 passos que eu vou citar aqui, ó, de A a J. Vamos lá. Leia o texto em voz alta, sozinho. Leia, o Senhor é o meu pastor. Irmãos, veja como que você se ouça. Se ouça. Se você está falando para fora, tem gente que fala para dentro. Fala envergonhado. Já falei que a boa parte dessa classe que aqui está hoje é tímida. Mas não é desculpa para Deus não te usar. Porque a gente consegue conversar com qualquer um quando a gente quer. E eu falei para vocês, e está lá também no público, nas nossas videoaulas, que Paulo fala que é algo imposto para nós. Você não tem para onde escapar. Nós precisamos de pregar a palavra, é quase que uma obrigação. Quem lembra desse versículo? 2 Coríntios. Vamos folhear a Bíblia, gente? Folheia sua Bíblia aí, não folheamos nada. Está trabalhando muito pouco vocês aí do outro lado. Daqui a pouquinho, alguém vai dar um zoom para você ver a nossa classe aqui como está recheada e abençoada hoje. Já era para ter feito isso, já vai fazer. 2 Coríntios capítulo 9, versículo o quê, irmão? Não lembramos? É 9:11? Vamos lá? Deixa eu ver se é isso. Não é esse versículo não. Não me lembrei do versículo então. Que é imposto. Pode dar um. Que é uma obrigação pregar a palavra do Senhor. Quem anotou esse versículo semana passada? Não me lembro agora. Não me lembro se eu marquei ele. O versículo fala sobre o quê, pastor? Que é imposto. A pregação é imposta, é uma obrigação. Achem para mim. 1 Coríntios 9:16. Aí, maravilha. Vamos ler? Pode ler. Hudson. Porque, embora eu preguei o Evangelho, não tenho dado 1 Coríntios 9:16, não é? necessidade. Isso. Pois essa necessidade é colocada sobre mim, sim, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Na versão corrigida, ele é um pouquinho mais forte. É. Pois me é imposta essa obrigação. É imposta essa obrigação. É estranho falar isso. É obrigado. Você não tem opção. Paulo que está falando, nós somos obrigados a pregar a palavra. E é claro, irmãos, aqui não está falando somente a palavra pregada em púlpito. Por favor, é principalmente propagar no Evangelho, tá bom? É imposto a você. Você é obrigado. Tá? Não me leve a mal. A minha vai mais apertada ainda. Pode ler, o pastor Idomar está lendo. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Então você tem que anunciar. Bem-vindo ao clube, tá, irmão? Não tem como escapar. Esse aqui? Lembre-se, irmãos, que o negócio aqui não é formar pregadores de púlpito somente. A homilética é a arte de se expressar melhor. E isso nós podemos fazer. Continuemos. Reproduza o texto com as suas palavras. Fale sozinho. C. Observe o texto imediato e remoto. O tal do contexto. Dá uma olhada. De novo eu fico pegando o modelo que eu preguei ontem. Eu analisei, irmão, o contexto daquela história sobre aquela viúva. E eu naveguei lá em Mateus capítulo 4 e versículo 24, aonde falou que a fama de Cristo já tinha chegado na Síria, fora da cercania de Jerusalém. Isso é, irmãos, uma informação para enriquecer, irmãos, a pregação e observar o tal do contexto. Ali eu analisei o contexto remoto, capítulos anteriores. Isso você deve fazer. Não pegue o versículo isolado. Olhe para mim, irmão. Não pegue o versículo e isole ele. Lê o que vem antes e vê o que vem depois. Tem mais informações.
Verifica a linguagem do texto. O que é? Uma história? É um milagre? É um ensino? Tem que saber o que é, irmão. Pesquise o significado exato das principais palavras. Não são todas, porque dá trabalho. Mas as principais palavras você tem que pesquisar. O que significa? Nem que seja num dicionário de português. Para você não falar besteira, irmão, no púlpito. Lembre-se que eu sempre usei, infelizmente aconteceu, do irmão não saber o que é anátema, e a gente tem essa boa mania, eu não vejo adversidade com isso. Fale para o irmão do lado aí, seja anátema na minha vida. Aí o irmão falou, seja anátema, e eu estava do lado do pastor. E eu estava do lado do pastor, eu ia pregar. E o jovem, que hoje não é mais jovem, lançou uma dessa. E o pastor ia falar para mim, e um toque que eu dou, irmão, não se deve falar isso com o pastor, deixa o pastor quieto. E eu estava lá e o pastor olhou para mim, falei, não pastor, não faz isso com a minha vida. Aí ficou meio inibido. Eu peguei e falei, ó, anátema é maldição. Ele falou, não, o obreiro sabe que está pregando. Já estávamos na era do conhecimento via internet. Eu falei, ó, então o senhor vai colocar no Google agora e coloca esse site e pede para traduzir. Tirou. Misericórdia, não amaldiçoou ninguém. E eu tive que ir lá e desmontar todo esse negócio. Fale para o irmão do lado, seja uma bênção na minha vida. Aí mudei, entendeu? Mas isso daí, irmãos, nem todos são obrigados. Mas eu falei que se você tivesse recorrido, ou se ele tivesse recorrido ao dicionário de português, o Aurélio, ele ia saber. Ou o Luft, dicionário de português. E no dicionário Almeida, aquele fininho que eu já recomendei, tem lá também. Então procure o sentido das palavras. Não sabe? Procure. Pesquise o significado, F, faça anotações. Bom, cansem de fazer anotações. Escreva no celular. Ah, eu não gosto de usar caderno. Como tem jovens agora que tem agora, eu sempre recomendo, juventude, tem bloco de notas. Tem bloco de notas em vários celulares. Tem caderno no celular, nos smartphones, no sistema iOS também tem lá. E você pode falar e ele escrever, mas eu prefiro ainda, irmãos, o manual, porque ajuda a memorizar. Continuemos. G. Pesquise o contexto, a época, o país, costume, tradição. Pergunte sempre. Olha as perguntinhas, irmão. Essa daqui, ó, por favor, rabisque o seu caderno. Rabisque isso daqui, ó, rabisque. Pegou um texto? Pegou lá o Salmo 23. Você pegou um texto, ó, pergunte isso daqui, ó. Onde foi? Quem escreveu? E muitas das vezes são anônimos. Maravilha. Não seja audacioso a ponto de você pegar embalo em alguns teólogos, e porque o teólogo A e teólogo B está falando, e você sem pesquisar ir no embalo. Hebreus, quem foi que escreveu foi Paulo. Eu tenho certeza porque eu ouvi o teólogo tal falando. Não, nós não temos certeza. É muito melhor falar, ó, alguém inspirado por Deus nos escreveu e deixou aqui, irmão, como doutrina aqui o livro de Hebreus para nós. E quando nós vamos saber? No céu. No céu. Então vocês vão perguntar a Jesus, e aí, quem foi? Foi isso aqui, ó, maravilha, que bênção. Tá bom? É um assunto para uma outra aula e eu devo ter escrito alguma coisa no próximo livro que vai vir sobre o livro de Hebreus e etc. O que ele está escrevendo e o porquê que ele está escrevendo isso. E organize o texto em seções principais e secundárias. O que é isso? Por exemplo, de novo pegando aqui, o bom exemplo que está quentinho, está fresco na igreja sede que nós estamos aqui, na Firme na Rocha. Ontem, o pastor Rafael me deu a graça de ter uma oportunidade, e é claro, irmão, tinha o principal, a ideia principal e as ideias secundárias. Nem tudo o que Deus me deu, ou o que eu anotei em casa, eu preguei no púlpito. E não foi por falta de tempo, o tempo foi excelente. Mas, de repente, a igreja pega fogo em um sentido e a gente até esquece do que está pregando. Por isso que eu quero que vocês entendam o que, pastor Rafael, que, por exemplo,
nós não podemos abrir mão do Espírito Santo e do pentecostalismo. Seja onde for estar pregando, irmão, eu dou liberdade ao Espírito Santo. Teve uma hora, vocês acreditando ou não, eu estou falando uma experiência minha, cabe a você julgar, que o Espírito Santo nesse púlpito aqui abençoado falou: ei, dá um tempo. E eu dei um tempo. Dá um tempo. Deixa eu receber o que é meu. Eu entendi, falei: Senhor, mas deixa eu receber o que é meu. Eu parei um pouquinho. Eu percebi que o Espírito Santo estava tocando em corações. Eu percebi. O pregador tem que ver isso, preste bem atenção, tem que entender. Ah, irmãos, vamos continuar. Não, dá um tempo. Ah, mas ficou tanta coisa para trás. Ficou mesmo. Eu vou pregar em outra oportunidade. Não tem problema nenhum. O importante... Oi, pastor Lindomar. Sensibilidade. Sensibilidade. Precisa ter essa sensibilidade. É claro que, irmão, preste bem atenção, é um tempo, não todo o tempo. O Espírito Santo mandou, eu obedeci, deixa eu receber o que é meu, e aí você vai acreditar se quiser ou não, continue. Opa, vamos continuar, eu uso esse vernáculo, vamos continuar aqui, irmãos, comigo aqui, ó, chama atenção. No versículo tal, perto do final, eu mudei o final da mensagem sem desfocar. Eu terminei com uma outra passagem que faz alusão ao texto que Deus me deu ali, tá bom? Em Mateus, que está em Lucas, que quando ela chegou em casa, a mulher, a viúva, ela viu... Oi, pastora Ângela. Quando a viúva chegou na casa dela, ela viu a jovem sentada na cama. Eu ia para o outro lado, no texto, sem ferir. Agora você fala, porque alguém precisa de ouvir isso. E eu ainda perguntei para o Espírito Santo: mas é muita gente? Não, é uma família. E o pregador, irmão, tem que ver que nem todo mundo está no pique. Como eu sou de emoções, e você também é, e se você for sanguíneo igual a minha pessoa, você vai querer que o povo saia, mas nem sempre. Nem sempre. Foi o que eu falei, irmãos. Quem faz isso é o Espírito Santo, e depende das pessoas. Não saia brigando com cada um. É claro que tem algumas pessoas que impedem. E o Espírito Santo, meu, é uma pessoa e não faz nada, absolutamente nada, sem a sua vontade. Tá bom? E ele é super educado. Vamos continuar. J, resuma com a seguinte frase, ó. É um toque meu aí, ó, aspas. O assunto mais importante desse texto é... Porque vai que não dá tempo. Claro que aqui eu nunca tive esse problema. Eu falo aqui de novo, vou ter que falar, no tempo 7 aqui, aonde eu estou, o pastor Rafael me deu a grata honra de pregar em maio de 2025. Junho de 2025, primeiro dia de junho. Eu quero que vocês entendam o seguinte: se de repente alguém te der uma oportunidade, você estava calculando 50 minutos para pregar, aí o obreiro, o dirigente, o pastor te deu 15 minutos, não murmure. Não murmure. Faça o seu papel. Te deu 9 horas, era para terminar o culto 9 e 10. Aí você, pentecostais fazem isso, vigiem. Olha, irmãos, eu estou sentindo muito aqui o Espírito Santo, e quem manda aqui na igreja é o Espírito Santo. Eu vou continuar a mensagem. Irmão, 9 e 10, acabou. Porque tem um povo que vai trabalhar. Eu acho que alguém trabalha. Eu acho que alguém vai precisar de sair mais cedo. Tem família, irmão. Tem gente que vai fazer janta. Sim ou não, irmão? Sim. Então, deu o seu tempo, acabou. Não desabafe no púlpito. O pastor aqui só me deu. Não faça isso, irmão. Então a gente precisa entender isso aqui, ó. A F aqui, ó, comigo, J. O assunto mais importante desse texto é o quê? Na minha mente, estava certo. Libertação. Se não desse a pregar nada, não aconteceu isso, o pastor Rafael, né? Se não desse, libertação, cura, só. Eu ia em cima desse ponto, atropelando a palavra correta essa, um pouco da introdução e 2 tópicos. Eu ia para os afins, sem problema nenhum, tá?
É um desafio que eu quero propor para vocês. Lembra? Vocês fizeram 3 minutinhos de mensagem. E foram mensagens sensacionais. Agora vai ser um pouquinho mais escalonado. Continuemos. O título da mensagem. O título. Não necessariamente, com toda mensagem precisa de um título. Não necessariamente. Mas é melhor e pode haver, irmãos, algo em comum com quem está ouvindo. De novo, como a mente está fresca para alguns aqui, e parte da mensagem eu acho que eu ainda vou colocar no Facebook, principalmente no Instagram, eu coloquei lá um tema, que era justamente, até falei com o doutor Tiago no final do culto, aqui da nossa igreja, e eu coloquei lá um título bem fácil de memorizar, que era justamente Atravessando Obstáculos com Atitudes. Pronto. Eu poderia colocar, meu, seria muito interessante, viu? Seria muito interessante. 3 obstáculos para vencer. Poderia, é muito legal. Só que vai que não dá tempo. Porque eu tinha 5 obstáculos e 4 atitudes. Eu consegui falar 3 e 3. Tá bom demais, foi o suficiente. Então, as ações, eu fui falando, não, você tem que fazer isso. Lembra que eu falei? Eu falei, você tem que adorar. Você vai ter que agir até mesmo contra discípulos. Os discípulos foram contra. Falaram, impede essa mulher. Manda ela parar de gritar. Eu falei que às vezes você vai ter que gritar. Às vezes vai. E às vezes vai ter que esperar. Porque Deus também trabalha no... Quem lembra? Silêncio. Está vendo como você se lembra de alguma coisinha? Então o título necessariamente não é obrigado, mas ajuda a memorizar o texto. Olha, irmãos, é um desafio tão legal. Se vocês fizerem isso hoje, vocês vão ficar com gosto de querer colocar um título. Agora, é claro, o título tem que bater com o texto, independente se for pregar textual, temática, etc. Vamos continuar. Para que o ouvinte possa ter uma ideia do que você tem a falar, é imprescindível o emprego de um tema. Eu deixei mais flexível, tá? Tipos de tema. Interrogativos, uma pergunta que deve ser respondida no sermão. Onde estás? Já me veio o texto de Gênesis, é óbvio, né, mano? Lembrei lá de Gênesis, lá do primeiro casal que caiu em pecado. E Deus pergunta, onde estás? Essa pergunta tem que ser respondida no texto. E isso é legal, porque eu já provoquei. Era para ter feito até uma brincadeira com vocês. Aonde estás? Aí você ia falar, qual o texto, hein? Grande parte é se lembrar de Gênesis. Então alguns bonitinhos já iam falar assim, eu já sei o texto que ele vai pregar. Que bom, já criei já um vínculo de identificação com o público. Coloquei aqui outro texto, aqui, um interrogativo. Que farei de Jesus? Alguém vai lembrar do texto, está lá no Novo Testamento. Não lembraram? Ninguém lembrou? Você lembrou do outro lado? O que farei de Jesus? Foi lá na hora da crucificação, ele estava sendo julgado. Lembraram? Tem uma arma, o que fazer com ela? Pesado, hein? Ô louco, quem gosta de revólver, essas coisas tem a ver? Irmãos, é claro que eu estou fazendo uma alusão ao calibre. Se prepara aí, ó. Opa! Calibre 66, tá bom? Eu estou fazendo menção à palavra de Deus. Continuando, irmão. O explicativo. Exemplo, o que o homem semear, também ceifará. Tem um texto fácil, irmão, em Gálatas. Página 15. Vamos trabalhar. Pessoal, abriu aí a página 15? Isso, página 15. Quem encontra Jesus volta para o caminho. Imperativo, mandamento, uma ordem e etc. Introdução. É bravo. Introdução. Olha o pastor dessa casa aqui, ó. Olha, focaliza aqui, ó. Pastor Rafael, meu amigão. Introdução. Começar bem é provocar interesse e despertar atenção. Irmão, não seja um chato na introdução. Um problema que alguns têm, e você já ouviu isso, eu estou provocando mesmo vocês. Irmãos, meia hora, eu nem comecei a introdução. Que cara chato, velho. Porque está querendo mostrar que ele é fera mesmo, que ele vai pregar 1h30. Ele vai arrebentar com a nossa paciência. Irmão, você tem introdução de no máximo 15 minutos. Mas no máximo. O desenvolvimento da mensagem tem que ser 20, já foi 35. E a sua conclusão 5, 40. 40 minutos é suficiente, maravilhosamente bem. Eu dou glória a Deus que ultimamente, sinceramente falando, eu fui em 3 congressos, os últimos 3, até estranhei.
Me deram mais de 1 hora. Deus abençoe os pastores aí em nome de Jesus. Mas preste bem atenção, eu não gastei todo o tempo. Tem que ter habilidade, porque cansa, irmão. Cansa, tá? Não fica pedindo a Deus, olha, eu vou que o pastor Márcio me deu 1 hora. Será que você tem sermão para 1 hora? Cuidado com isso. Vamos continuar na introdução. A introdução é tão importante quanto a decolagem de um avião, que deve ser bem feita para um voo estabilizado. Ela, por certo, deve envolver o ouvinte, despertar o interesse e curiosidade, e também ser um meio de conduzir os ouvintes ao assunto que está sendo tratado no sermão. Uma boa introdução dá ao pregador segurança, tranquilidade, firmeza e liberdade na pregação. Evite na introdução, pelo amor de Deus. Por favor. Evite desculpas. Oportunidade. Vamos lá, alunos, vocês estão prestando atenção? Não façam isso. Olha, irmãos, aqui foi dada oportunidade, o pastor Rafael me dando oportunidade, sabe como que é o horário, irmãos? Eu atrás aí no culto, cachorro, moto, barulho, banho, não tomei. Mas os irmãos sabem, ninguém gosta disso, irmão. Todo mundo vai rir, vão rir, mas lá dentro, meu Deus do céu, que cara chato. Não fique inventando desculpa, irmãos, eu estou com uma dor de cabeça, eu nem ia pregar, mas me deram oportunidade. Não desculpem, eu estou com dor de barriga, eu estava no banheiro, ninguém quer saber, irmão. Ninguém quer saber. Não me tenham como ignorante. Qual que é a sua função? Pregar a palavra. Acabamos de falar que Paulo falou, o Hudson leu, pastor Lindomar leu e etc. Nós lemos o texto, é uma obrigação pregar a palavra. Pregue a palavra, desabafo, não faça isso. Não fique com desculpa. Irmãos, bom, tem aqui, ó. Eu vou falar dele. Sensacionalismo, o B. Excesso de humor. Tem algumas pessoas que são bem humoradas. Sejam mais comedidos. É a palavra de Deus. O excesso de humor descredibiliza, infelizmente, o que você vai pregar. Porque uma hora o pessoal ele está falando sério? É um testemunho mesmo ou é uma brincadeira? Então precisa de ter pitadas de humor. Vocês me conhecem. Eu não sou bem humorado, mas eu tenho as minhas piadas chatas, que vocês riem, vocês gostam. Tem uns 3 aí que gostam. Tem uns 3 aí que gostam das minhas piadas. Aqui também. Vive rindo aqui. Que diga Ronaldo, Elton e companhia. Tô dedando aí, ó. Tá bom? Mas é ali e acabou, para voltar. Porque senão, irmãos, a palavra que era para confrontar, e se possível arrancar lágrimas, vai deixar o povo tudo alegre. Uma vez, ele contou cada piada. Não é esse o foco da pregação da palavra do Senhor. Continuando, excesso de humildade. Irmãos, eu não sou pregador. Já viu esse irmão fica assim com o dedinho assim? Eu não sou pregador, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Volta para casa, irmão. Para de falar que você não é pregador. Eu estou pegando no pé de vocês, alunos. Agora, ninguém é um Paulo da vida, ninguém é um Moody da vida, ninguém é um Spurgeon, ok, mas é alguém escolhido. Você está com alguém do lado aí? Diga aí, você é escolhido de Deus. Dá uma olhada aí. E aqui também deveria falar, você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Deus escolheu isso daí, ó. Essa pessoa que está aí, essas pessoas que estão aqui, foi Deus que escolheu. Agora deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar em você. Foi algo que eu refleti ontem. Para Deus dar um milagre, a primeira coisa que ele fez com a viúva, trabalhou nela. Recebeu adoração, recebeu o silêncio de Jesus, e Cristo deu um milagre. Deixa Deus trabalhar em você. Agora faça a sua parte. Mas eu não sei nem desenvolver direito, está até um pouco difícil essa aula. Você sabe orar? Meio caminho andado. Peça sabedoria, irmão. Preste atenção nas aulas. Preste atenção nessas coisas que eu estou falando para não fazer, porque algumas pessoas vão fazer e até aluno faz. Gente, não fique nesse excesso de humildade. Olha, eu sou assim. Olha, meu jeito, eu sou humilde. Quem é humilde igual a mim? No momento que você falar que você é humilde, você deixou de ser humilde. Pesou, né? Eu sei que tem algumas pessoas, eu sou humilde. Deixou de ser humilde. Quem tem que falar que você é humilde é os outros, não você. Peguei bem, né? Verdade.
Prego demais, rapaz. Quando eu canto, o pastor me dá a oportunidade, o povo, né? Não é você, irmão. Não é você. Foi o que eu falei. Se não fosse Deus te escolher, irmão, Paulo fala que Deus escolheu cada coisa doida. Tá aí, ó, fraca. É isso que Paulo escolheu. Bora para o nosso livro de novo. O corpo do sermão. Essa é a principal parte. Aonde deverá estar o conteúdo da mensagem, ordenado de forma lógica e precisa. O escopo, claro que eu vou dar mais detalhes na segunda parte, fique em paz, aqui não é muito fácil desenvolver. Uma técnica que eu vou dar para vocês, que não é obrigado a seguir, mas eu acho ela muito trivial, 3 tópicos no máximo. Quantos tópicos? 3. Então fica assim, ó, bonitinho, ó. Texto lido, tema, introdução, corpo da mensagem, 3 tópicos. Esqueleto da mensagem, para quem quer um resumão. Texto da mensagem, título da mensagem e depois o escopo da mensagem, corpo da mensagem. Quantos tópicos? 3 tópicos. E conclusão. Nesse corpo, irmão, você pode usar ilustrações, figuras de linguagem, material de preparação e etc. A conclusão. Uma conclusão desanimada deixará os ouvintes desanimados. Baseados no objetivo específico do sermão, a conclusão é uma síntese do mesmo e deve ser a aplicação final à vida do ouvinte. A conclusão é o clímax do sermão. Para terminar, olha aí, concluindo, só para encerrar, já estamos terminando. Você já ouviu essas frases? Estou colocando aqui te provocando. Muitas pessoas não sabem terminar uma conversa. Muitos têm dificuldade para acabar com uma conversa. Às vezes você olha para a pessoa, isso não é difícil, você olhar para o interlocutor e a pessoa já está falando faz 15, 20 minutos, na hora do café. Vai ter café aqui, daqui a pouco. Na hora do lanche, a pessoa quer comer alguma coisa, você está falando, então, foi 3-0, a pessoa nem gosta do Corinthians, nem do Palmeiras, você está falando de um time? Você gosta de futebol? Não gosto. Então, mas eu quero falar para você, ó, sabia que o Neymar quase fez um gol? Eu não sei quem é o Neymar. Mas ele joga aqui no Brasil. Não. Saiba entender quando o assunto não provoca interesse. E saiba terminar uma conversa. E saiba terminar uma pregação. Muitos pregadores não sabem concluir a mensagem. Se perguntar para alguns pregadores, como que ele concluiu? Ninguém sabe. Terminou com poder. Não, pode terminar com poder, mas aquele poder foi desencadeado pela mensagem. E especificamente falando de final da mensagem, conclusão, devido àquilo que nós falamos através da palavra. Mais uma vez, a mensagem que foi feita ontem, que a gente pregou ontem, é claro que eu me baseei na conclusão. A conclusão deu um gosto de queria mais. É isso que vocês têm que fazer. Não, meu Deus do céu, já faz 1 hora que o Márcio está pregando. Irmãos, leve em consideração aqui, ó, saibam terminar a conclusão. Como deve ser a conclusão? Página 15 aí no finalzinho. Apontar o objetivo específico da mensagem, clara e simples. Resumo, aplicação direta na vida dos ouvintes, pequena, faça um desfecho inesperado. De repente alguém já está esperando, eu já sei como vai terminar. Você termina de uma outra forma. Eu coloco aqui o apelo, tá bom? 2 tipos de apelo na página 16, ó. Conversão, reconciliação, devem ser feitos. Mas eu não sei. Que bom que você não sabe. O importante é você fazer. Sabe por quê, irmão? Eu vou falar algo para vocês de experiência, de cunho próprio. Eu já fiz vários apelos, irmão, e muitas das vezes não veio absolutamente ninguém. Parece uma derrota ministerial eu falar isso. E as pessoas aceitaram a Cristo e voltaram a Cristo, pastor Josimar, só depois de vários dias. E a pessoa ainda comenta comigo, olha, aquela mensagem que você pregou, eu não fui lá na frente, mas eu voltei para Cristo. O seu papel, irmãos, é pregar. Quem é que convence é o Espírito Santo. E é isso que vocês têm que ter em mente. Não fique preocupado, irmão, com o êxito da sua mensagem em si.
Deixa o Espírito Santo ir trabalhando. De repente você não vai ver tudo, os frutos ali, via culto. Mas para outras pessoas que vão sair do culto, ó, aquela palavra ele está falando comigo. Esse é o grande efeito da palavra de Deus. Então, 2 tipos de apelo, eu coloquei A e B, e a B fala da restauração da igreja. Como deve ser o apelo? Convite, impacto direto. C, não forçado, irmão. Não force. Não force. O irmão que está aí, ó, eu senti, vem aqui na frente, vem. Aí o irmão faz assim, ó. Não, vem. Não faz, aí o irmão faz assim, ó. Não. Vem, irmão. O Espírito Santo. Vou marchando. Não faz isso. Porque de repente a pessoa não quer. E ela tem vergonha. Não faça isso. Não tem base para tal. Aí a pessoa quer, eu estou cheio do poder, vai lá e busca o irmão forçosamente, vem aqui na frente. Ele até vai, mas ele não volta mais. Não volta mais. Então, irmãos, está aqui, ó. Não forçado ou prolongado. Irmãos, eu vou fazer um apelo. Aqui, Deus está tocando. Aí, beleza. Para que haja renovação. Quanto tempo você está fazendo esse apelo? 20 minutos. Está chato. Irmão, nós estamos em aula, hein? Não murmure. Eu vou deixar esse vídeo público. Vou privar depois de alguns dias. Irmãos, tem que ser rápido o seu apelo. Rápido. Continuando. No apelo você deve dizer ao ouvinte que o que ele deve fazer para a confirmação a sua aceitação. Seja claro e mostre como ele deve agir. Levante as mãos, ir na frente, ficar em pé, procurar uma igreja próxima, conversar com o pastor no momento oportuno. Está aqui, eu estou dando tática. Se a pessoa não quer vir na frente, você pode levantar uma das suas mãos, ele vai manifestar. Você pode pelo menos balançar, não, já estive pregando assim. Você pode balançar a cabeça, o Espírito Santo, ó, tem uma pessoa ali. Você pode balançar a cabeça aceitando a Cristo, pessoa. No final do culto, ela me esperou, eu comprou uma gravata sem usar gravata. Falou, eu aceitei Jesus, viu? Falei, amém. Eu vi. E a lágrima, ó. Não que isso seja o símbolo, mas eu vi o Senhor chorando. Uma cara super séria. Quem faz isso? Não é o pregador. É o Espírito Santo. Aleluia. Vamos parar aqui, irmãos. 8h20, ó. Terminei certinho. Meus amados, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Continuem concentrados. Isso daqui é investir tempo. Marque aquilo, irmãos. Marque aquilo que você achou de dúvida. Você tem a minha pessoa e olha, se prepare. Na próxima aula, nós vamos desenvolver os sermões. O que é um sermão temático? O que é um sermão expositivo? Como desenvolver o textual? Preparado? A próxima aula. Deus abençoe vocês.